seja bem-vindo. Na aula passada, você aprendeu sobre o funcionamento das principais tecnologias utilizadas para o empilhamento dos dispositivos. Já nessa aula, começaremos a abordar os conceitos mais utilizados de arquitetura de rede através do modelo de divisão de rede em 3 camadas proposto pela Cisco. Então já deixe o seu like para que essa aula chegue a cada vez mais pessoas e se acomode que começaremos após a vinheta. O modelo de camadas foi desenvolvido com a ideia de melhor estruturar os tráfegos e serviços. A Cisco desenvolveu uma abordagem propondo dividir a rede em camadas de dispositivos a fim de tornar a rede mais eficiente, inteligente, escalável e fácil de ser gerenciada. O modelo mais básico da arquitetura em camadas consiste na segmentação do ambiente de rede em 3 níveis, sendo eles o core, a distribuição e o acesso. Falando especificamente da camada core, como o nome sugere, ela é considerada o núcleo da rede, ou backbone, e deve ser capaz de comutar o tráfego de forma mais eficiente possível. Esta camada deve ser capaz de fornecer a maior capacidade de largura de banda do ambiente, a fim de evitar gargalos na comunicação, pois a camada core concentrará todo o tráfego passante proveniente das demais camadas da rede. A nível da camada core, é extremamente necessário possuir o máximo de redundância possível, tanto a nível dos equipamentos quanto dos links, pois caso haja uma indisponibilidade do core da rede, todos os demais segmentos serão impactados, já que se centralizam no core. De forma geral, é aconselhável que os equipamentos destinados a realizarem a função de core de rede consigam realizar a comutação das informações a nível de Layer 3, ou seja, serem capazes de escolher o melhor caminho com base no endereço IP dos dispositivos e no roteamento das informações ao invés do MAC address dos dispositivos e do protocolo Spine Tree para definir os melhores caminhos. Por fim, tenha em mente que como o objetivo da camada core é fornecer o maior poder de comutação da forma mais eficiente possível, não é recomendado aplicar nenhuma política de tráfego que gere latência na comunicação, como, por exemplo, as políticas de QoS, que oneram o processamento dos equipamentos devido à necessidade de tratar cada pacote que atravessa o equipamento, ou até mesmo dos processos de convergência do Spine Tree. Já a camada de distribuição é a camada intermediária destinada a fornecer interconexão entre a camada de acesso e a camada core. É recomendável que a comunicação entre a camada de distribuição e o core também seja feita a nível de Layer 3, visando otimizar a comutação. Porém, a principal característica da camada de distribuição é fornecer a capacidade de roteamento interveloz, de forma a desonerar o máximo possível o processamento do core. Na prática, os dispositivos que atuam na camada de distribuição serão os gateways de todas as VLANs da rede, permitindo que a comunicação inter-VLAN que não seja destinada a outro segmento da rede possa ser encaminhada diretamente pela própria camada de distribuição. Já do ponto de vista da comunicação entre a camada de distribuição e a camada de acesso, a camada de distribuição é responsável pela agregação de múltiplos dispositivos da camada de acesso, sendo desejável a implementação de alta largura de banda para dar vazão a todo o tráfego proveniente da camada inferior. Além disso, é recomendável a implementação de links redundantes visando tanto a comunicação com a camada core quanto com a camada de acesso. E vale ressaltar que apesar de não ser tão crítica quanto a camada core, no caso de uma falha em um dos equipamentos da camada de distribuição, todo segmento de rede abaixo desse equipamento será afetado. E fique sabendo que é na camada de distribuição que devem serem aplicadas as políticas de segurança, tais como as listas de acesso, que visam restringir o tráfego entre as sub-redes ou VLANs existentes. E para finalizar,
a camada de distribuição também possui a função de implementar políticas de QoS, visando tratar o tráfego o máximo possível antes de enviá-lo para a camada Core. Por fim, a última camada do modelo de arquitetura em 3 camadas refere-se à camada de acesso, sendo a principal função da camada de acesso fornecer a conectividade para os usuários finais, de forma a disponibilizar a maior densidade de portas para a conexão dos hosts, visando o menor custo possível. Como esta camada centraliza pouco tráfego, não é necessário tanto investimento em links com altas larguras de bandas, ou nem muita redundância. Já que no caso de uma falha em um dos equipamentos ou links dessa camada, o problema ficará isolado a uma pequena porção da rede. Como a tendência dessa camada é possuir um volume muito grande de equipamentos, a nível da camada de acesso, e visando construir uma rede financeiramente viável, a comutação entre a camada de acesso e distribuição pode ser feita em Layer 2. Lembrando que nesse caso, quando houver links redundantes entre ambas camadas, fica a critério do Spine Tree a escolha dos melhores caminhos, e também fornecer uma topologia livre de loops. Vale ressaltar que apesar da necessidade de criarmos as VLANs nos switches de acesso, a vinculação dos equipamentos com as VLANs nessa camada se dá somente pela associação de uma porta com uma determinada VLAN, pois a responsabilidade de servir como gateway para os dispositivos de uma VLAN fica a critério dos switches da camada de distribuição. Além disso, é função da camada de acesso implementar políticas de segurança, principalmente as relacionadas ao acesso dos usuários à rede, como por exemplo um Port Security, conforme visto nas aulas anteriores. E por fim, também é função da camada de acesso implementar políticas de QoS que visam otimizar a performance da comutação do tráfego entre a camada de acesso e a camada de distribuição. Perceba então que, de forma geral, podemos dizer que quanto mais superior for uma camada, mais crítica ela será, pois maior será o volume de tráfego agregado proveniente das camadas inferiores e mais impactará o ambiente em caso de falha. Portanto, tenha em mente que enquanto a camada Core deve se concentrar em apenas fornecer alta disponibilidade e comutar todo o tráfego agregado que chega nela, as camadas inferiores são responsáveis por implementar as políticas que irão garantir a segurança e a otimização do ambiente para desonerar o core o máximo possível. E para finalizar esta aula, saiba que o modelo de 3 camadas não é uma regra a ser seguida, e sim uma orientação que visa uma melhor performance do ambiente de rede de acordo com as melhores práticas do mercado. Sendo que muitas vezes a realidade financeira das empresas ou a própria dimensão da rede não justificam a implementação de tal modelo. Nesses casos, existe o modelo arquitetônico conhecido como core colapsado, onde a ideia é unir as funções da camada core e de distribuição em apenas uma camada, visando diminuir os custos de implementação. E também já fique sabendo que mesmo o modelo tradicional de 3 camadas é como se fosse apenas o sistema cardíaco da rede, pois ele é responsável por bombear o tráfego entre os demais sistemas periféricos do ambiente. Mais além, adicionaremos mais algumas camadas que complementarão este modelo. Porém, por hora vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e peço para que, no caso de dúvidas, deixe nos comentários que responderei assim que possível. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino para ficar por dentro das novidades. E, se possível, me ajude a divulgar o canal indicando as aulas para outras pessoas. No mais, fica um grande abraço e até a próxima!